Olá, sejam bem-vindos ao episódio 184 de E o Resto é História, com Rui Ramos e João Miguel Tavares. Hoje não vamos cantar o hino, não se assustem, mas vamos falar sobre ele. O músico Dino de Santiago, excelente músico, aliás, sou grande admirador, ele atuou nas comemorações dos 50 anos do Expresso e no final sugeriu que a letra do hino nacional fosse alterada. Disse ele: é tempo de termos um hino menos bélico que incentive menos às guerras, não gritemos mais às armas e não marchemos mais contra os canhões. A sugestão de Dino de Santiago originou duas questões de ouvintes que nos pediram uma visão histórica da origem do nosso hino. O João Távora pergunta se é verdade que o hino foi em tempos oferecido a Dom Miguel II. João Távora refere-se a Miguel Januário de Bragança, filho de Dom Miguel e pretendente ao trono português, que morreu em 1927, antes desse hino ser adotado pelos republicanos, depois do ultimato inglês. E o ouvinte Pedro Gil pergunta se é ou não é um mito urbano aquela história de que o verso contra os canhões veio substituir o original contra os bretões, marchar, portanto também relacionado com o ultimato. Só uma última nota, antes de passar a palavra, Rui. Nós já falámos do hino e da bandeira portuguesa no E o Resto da História, só que foi no programa número 2, em julho de 2019. Era o Rui, um jovem, eu andava de calções e o podcast britânico The Rest is History ainda não tinha nascido. Para quem não sabe, nós de facto começámos primeiro. Infelizmente, eu estive a ver os números desse nosso segundo programa de 2019 e nessa semana tivemos 900 downloads. Portanto, pobres de nós, atualmente temos uma média de 35 mil downloads semanais, o que dá um crescimento de 3.800% em 3 anos e meio. É bom começar pequeno, depois crescer e ficar grande. Nada mal para um programa de história. E, aliás, eu prometo que esta é mesmo a última notícia. Nós passámos no final do ano os 4 milhões de downloads. Muito impressionante e o mérito é quase todo teu, Rui. Muitos parabéns. É nosso, e também, parabéns para todos. E obrigado aos ouvintes pela confiança. E pronto, vá. Olha, chega de autoelogios. Vamos, mas é para o hino. Vamos marchar contra os canhões. Por que raio é que temos um hino tão bélico, Rui? Vamos a isso. Em relação àquelas perguntas mais curtas do Dom Miguel II e dos bretões, da letra contra os do bretões, hino, marchar, sim. em relação à segunda, é de facto um mito urbano. Eu vi... enfim, trabalhei no arquivo do Alfred Keil, ele tem lá a letra foi sempre contra os canhões, nunca houve bretões, nunca houve bretões. Pode ter, o hino depois, em 1890, foi cantado em muitos teatros. É possível, pode ter acontecido que alguém tivesse alterado a letra, mas a letra do Henrique Lopes de Mendonça, que o Alfred Keil... com que o Alfred Keil depois fez o hino, é contra os canhões. E isso significa que é anterior ao ultimato? Não, é posterior. É posterior, isto é, foi na época do ultimato. Foi na época do ultimato que eles fizeram. O Alfred Keil já tinha tentado vários marchas, enfim, composições musicais mais ou menos patrióticas nos anos 1880. Não, mas este foi feito. Aliás, não foi o único. Houve vários hinos. Nesta ocasião, para serem cantados nos teatros. Certo. Eram cantados nos teatros, como um número, enfim, depois a atriz principal, ou coisa assim, cantava o hino, a plateia levantava-se, batia palmas, havia vários, até alguns com... patrocinados por figuras literárias mais importantes, como o Guerra Junqueiro, mas de facto foi este que pegou. Foi este que pegou. E não foi um hino adotado, quer dizer, não é um hino republicano, não é um hino que não era para os republicanos, tal como não era para os miguelistas, não era para ninguém, era um hino patriótico que depois, mais tarde, não foi em 1890, mais tarde, depois os republicanos vieram a adotar. Vieram a adotar à revelia de Keil, quer dizer, isto é, do Keil e do Henrique Lopes de Mendonça. Ou seja, a mesma história do Dom Miguel, então, também sim, não é verdade. Não é verdade. Isto é, ou pelo menos no arquivo do Alfred Keil não há sinal nenhum desse tipo de diligências. Que tenha sido oferecido ao filho de Dom Miguel. Não, o Alfred Keil nos anos 80 até tinha, enfim, a família até era próxima da Casa Real e
e do rei Dom Luís, sobretudo. Depois o rei Dom Luís morre em 1889, vem o rei Dom Carlos. O Alfredo com o rei Dom Carlos não é tão próximo, não se sente tão próximo, acaba por sentir que um bocadinho esquecido pela família real, as suas opiniões mudam um pouco, mas ele fundamentalmente é um liberal, um patriota, aliás, como dissemos nesse programa 2, que tinha aquela característica curiosa de ele de facto era filho de alemães e, portanto, e casado com uma italiana, portanto, mas sentia-se incrivelmente português, era uma paixão por Portugal tremenda, portanto, era um patriota verdadeiramente. Na música, na pintura, na ópera, etc. A ideia dele foi sempre exaltar o país, levantar enfim, erguer hoje de novo o esplendor de Portugal. É mesmo uma missão dele, é uma missão que ele se atribui como patriota português. E é nesse sentido que ele e o Henrique Lopes de Mendonça fazem o hino. Não é um hino partidário, não é um hino para um partido, então, mas regime. Voltamos, se calhar, ao início, à questão bélica. Porque é que o hino é tão bélico? Eu acho que antes de nós nos perguntarmos porque é que a portuguesa, que é o hino da República, desde 1911, porque, antes de perguntarmos porque é que temos um hino, enfim, com referências militares e bélicas, temos de perguntamos à França também, à República Francesa, porque é que tem um hino que foi originalmente uma marcha escrita para um dos exércitos da República Francesa, a Marselhesa, cujo título original é Canto de Guerra para o Exército do Reno. E a letra faz-lhe justiça. Exato, foi composta por Roger de Lille quando da guerra entre a França e a Áustria, em 1792, e portanto é um hino militar, um hino para o Exército, foi cantado pelos voluntários, ou começou a ser associado aos voluntários marselheses do sul de França que chegaram a Paris e começaram a cantar e portanto ficou conhecido por Marselhesa, mas originalmente é este, o Canto de Guerra para o Exército do Reno, e a letra é muito mais sanguinária do que a da portuguesa. O refrão fala no estandarte sangrento e depois tem lá filhos degolados lá pelo meio. Sim, é mesmo um canto de guerra, e esse é o hino nacional da República, o hino da República Francesa. Podíamos falar também do hino dos Estados Unidos da América, que também é um hino militar, também comemora um acontecimento militar. Enfim, podíamos também fazer há tiros de canhões no hino americano. Exatamente, e bombas que arrebentam, etc. Bem, podia fazer agora uma lista de hinos nacionais com origens militares e com referências bélicas, mas acho que o mais importante é compreender isto, é compreender que estes Estados-nações, e sobretudo os atuais Estados-nações, os que existem hoje, formaram-se nos séculos XIX e XX a partir de conflitos internacionais, quase todos. Por exemplo, a Guerra de Libertação contra as potências imperiais, foi um caso, nos Estados da América Latina, no século XIX. A maior parte dos Estados da África, no século XX, também é o caso. E foram guerras, geralmente, estas guerras chamadas de libertação, ou a Grécia em 1821, nos anos 20 do século XIX, foram guerras que se arrastaram e guerras que acabaram por envolver quase toda a população no esforço militar. E, portanto, os símbolos e os monumentos que identificam e que comemoram a nacionalidade assinalam, quer dizer, era inevitável a afirmação dessa nacionalidade através do confronto e do esforço militar. As origens da maior parte dos Estados foram essas, não foram reuniões pacíficas em que toda a gente estiver à mesa de jantar, em que toda a gente diz, vamos fundar um país, e vamos fundar um país com o território que era vosso. Ótimo, então vamos brindar a isso. Não era assim, foi uma coisa violenta e também não se faziam referendos, não se faziam plebiscitos. E é isso, e bem, mesmo na época em que se fazia plebiscitos, primeiro havia um confronto militar e depois fazia-se o plebiscito. Claro. Portanto, era isso que era comemorado como a origem da nação. Mas ainda há mais a este respeito. Estes Estados nacionais assentam na cidadania. E a cidadania está ligada ao civismo, ao patriotismo. Isto é, qual é que é a ideia? A ideia é que o cidadão não é simplesmente um egoísta que é cidadão por causa por uma questão de cálculo, isto é, por cálculo dos seus interesses, isto é, interessa-lhe a segurança que o Estado lhe dá, ou por medo, isto é, tem medo da polícia e, portanto, respeita a lei. Não, a ideia é que o cidadão é cidadão porque tem uma paixão pelo que é comum.
isto é, pela comunidade, pela nação, por aquilo que se chama pátria, pela independência, pela liberdade que supostamente caracterizam essa nação e que, portanto, por causa dessa paixão que define o cidadão, ele está disposto a sacrificar-se pela independência da nação, pela liberdade da comunidade nacional. Essa é a ideia, quer dizer, essa ideia de que o cidadão está disposto a fazer o último sacrifício para manter a nação. Ora, nada como ao serviço militar e a possibilidade de morrer pela pátria significa melhor a cidadania nesta forma intensa que é fundamental para compreender os Estados nacionais dos séculos XIX e XX. E, claro, a simbologia militar ficou, portanto, associada à cidadania. Quer dizer, é o símbolo da cidadania, esta ideia de combater, de morrer por princípios, por ideais, pela pátria. É algo que dá à cidadania essa dimensão intensa e não apenas de um cálculo egoísta de alguém que está interessado. Deixa-me cá ver qual é o país que me interessa ser que dá mais para eu ter o cartão de cidadão ou o cartão de cidadão ou o passaporte. E depois ainda há uma terceira coisa, que é a questão da guerra. Aliás, já falámos aqui disso. A guerra na Europa tinha sido tradicionalmente, enfim, antes do século XIX, a atividade exclusiva de uma classe de guerreiros, os únicos que têm direito a andar armados, a nobreza, os fidalgos, são esses que fazem a guerra. E a guerra é aquilo que a atividade militar é aquilo que os distingue do resto da população e que lhes dá o direito de ser a aristocracia, isto é, de estarem acima dessa população. Ora bem, a partir do momento em que nós temos estes Estados nacionais, que são Estados democráticos, são Estados representativos, o serviço militar universal e obrigatório tornou-se, ao lado do sufrágio universal, uma das características da democracia no século XIX. Toda a população é obrigada a participar na defesa do país e não é só obrigada, tem o direito de participar na defesa do país também. Isto é, o cidadão no século XIX é definido como eleitor, tem o direito de votar, mas também como soldado, tem a obrigação e o direito de lutar. Aliás, isso os historiadores do século XIX lembravam que isso também tinha sido uma característica da cidadania na Grécia Antiga, nas cidades gregas. Nas cidades gregas, o soldado é o cidadão é o soldado. O resto da população que não tem cidadania não tem direito de usar armas e não participa no esforço militar. Há uma ligação entre o cidadão e o soldado. E é isso tudo que está representado na letra do hino. É isso tudo que está no hino portuguesa, portanto, composto e não só, como já se viu, não é? Por Alfredo Keil e o Henrique Lopes de Mendonça nos primeiros meses de 1890. Portanto, o contexto é o do conflito diplomático entre Portugal e o Reino Unido por causa de uns territórios no centro da África, entre Angola e Moçambique, que Portugal reivindica. O Reino Unido acha que Portugal não tem direito nem meios para ocupar aqueles territórios e, portanto, recusa reconhecer a soberania portuguesa nesses territórios. Portugal insiste, o Reino Unido faz um ultimato a dizer, bem, parem com a tentativa de ocupar e renunciem a esses territórios. Isso, quando se sabe em Portugal, a partir do dia 11 de janeiro de 1890, causa uma grande comoção em Lisboa. O governo vai ceder, não vai ceder, e, portanto, o governo acaba por ceder, claro, e é neste contexto que há imensa gente que compõe hinos, e um deles, enfim, hinos patrióticos, e um deles é o do Henrique Lopes de Mendonça. E a ideia do às armas e marchar contra os canhões, que agora faz tanta impressão, aquilo não era necessariamente literal, significava a exaltação patriótica, sem a qual se julgava que uma pequena nação não poderia existir como nação independente na Europa. Se uma nação não tivesse nos seus cidadãos esta disponibilidade para lutar pela sua independência, pela sua liberdade, desapareceria na Europa. E, portanto, é esse estado de espírito, através de uma simbologia militar, mas é através desse estado de espírito de, digamos, compromisso com a independência e com a liberdade
que é isso que o hino apela, quer dizer, é isso que o hino e já havia quem não apreciasse na altura? Sim, quer dizer, houve sempre pacifistas por várias razões, houve sempre quem criticasse o militarismo, houve sempre quem dissesse que o militarismo não era uma consequência do conflito, mas uma causa do conflito. A questão é saber se essa disponibilidade para o sacrifício último, digamos assim, pode ser dispensada. E essa é a questão. Provavelmente há um momento na história, e para nós até é recente, no fim do século XX, princípio do século XXI, provavelmente na Europa Ocidental se pensou que sim, que já não valia a pena, que já, enfim, guerras, esforço militar, serviço militar, eram tudo coisas obsoletas. Estamos na época, fim do século XX, o fim da Guerra Fria, uma Europa que está protegida, continua a ser protegida pelo guarda-chuva nuclear dos Estados Unidos, a integração europeia, enfim, que junta no mesmo projeto internacional aqueles que tinham sido os constantemente rivais ou inimigos e tinham provocado as guerras na Europa nos séculos anteriores, a França, a Alemanha, o próprio Reino Unido, nessa altura, Itália e por aí fora. Portanto, a ideia era que, enfim, já não há inimigos externos, também não há conflitos internos na Europa, portanto, provavelmente a guerra é uma coisa do passado. É aquela época do fim da história, quer dizer, a ideia de que os grandes conflitos que tinham sido inspirados por questões ideológicas tinham chegado ao fim com a vitória do capitalismo, da democracia, do liberalismo, e portanto já não havia E a paz seria a paz perpétua, não é? A paz perpétua, e portanto a maior parte futuro. E isso aconteceu de facto, quer dizer, quando nós olhamos para os orçamentos, a maior parte dos Estados da Europa Ocidental reduziram os seus orçamentos de defesa, e uma coisa que acabou em geral já tinha começado a acabar, mas é o serviço militar universal e obrigatório. Portanto, isso começou a ser, digamos, em Portugal nessa altura, na transição dos anos 80 e 90, que os rapazes... E na altura deu alguma polémica, exatamente, havia gente que utilizava esse argumento, a dizer que o serviço militar tinha essa componente muito forte de cidadania. Dizer, e que, exato, houve gente, e, portanto, não era só uma questão de proteção contra inimigos invisíveis, digamos porque assim. Porque havia na tradição democrática europeia, havia a ideia de que exércitos profissionais, isto é, exércitos, portanto, que não assentavam na mobilização geral da população, é importante que as armas estavam... Exércitos profissionais inevitavelmente significavam o fim da democracia. Porque essa classe militar acabaria por impor. Portanto, a única maneira... Essa polémica hoje em dia também está de volta na Rússia com a questão do grupo Wagner, por exemplo, não é? Até que ponto é que os mercenários podem equivaler aos soldados normais? Esses corpos... Porquê? Porque antes do século XIX, de facto, a guerra era feita por profissionais. Quer dizer, portanto, era, como eu disse aqui, aristocratas ou mercenários, ou aquilo que nós chamamos hoje mercenários. E a verdade é que, mesmo no caso da Europa Ocidental, as ações militares voltaram a ser entregues a soldados profissionais. Hoje são exércitos profissionais que voltámos a ter como antes como no tempo da monarquia absoluta, ter exércitos profissionais. E, portanto, talvez no princípio do século XXI tenha parecido que a cidadania era uma questão de ter um passaporte e acesso a serviços públicos gratuitos, portanto, era quase uma questão, era fazer parte de um clube, quer dizer, que lhe dá algumas vantagens. Ser sócio, não é? E a ideia de que a cidadania assentava na noção de uma comunidade de destino que teria de ser constantemente defendida, provavelmente pareceu irrelevante, isto é, já não interessava. É muito provável que em 2023 isto já não pareça assim. Veja o que se passa na Ucrânia, há quase um ano. Nós aqui estamos chocados porque o nosso hino nos manda simbolicamente marchar contra os canhões, mas os ucranianos estão literalmente a marchar contra os canhões russos para defender a sua nação e a sua liberdade, e provavelmente é um erro imaginar que a história chegou ao fim e que os hinos precisam de ser reescritos. Provavelmente o que precisamos é de rever um pouco aquilo que imaginamos que é a história. Isso é que talvez a gente precise de rever mais do que rever a letra do hino. Há 50 anos, a 20 de janeiro de 1973, foi assassinado na Guiné-Conakry Amílcar Cabral, líder do PAIGC, o Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde.
Amílcar Cabral tinha 48 anos e era talvez a face mais emblemática da luta contra o colonialismo português. Rui, a pergunta é muito simples, quem foi Amílcar Cabral e qual a sua importância e também porque é que foi assassinado e como é que foi assassinado em 1973, faz agora 50 anos. Amílcar Cabral, só para, digamos, enganchar esta questão na questão do hino, remete-nos para o caso daquilo que ele chamava uma nação, e estou a citar, uma nação africana forjada na luta, isto é, um país independente fundado a marchar contra os canhões, como agora faz causa tantos arrepios aos portugueses de hoje. O Amílcar Cabral é um agrónomo português, filho de uma família de Cabo Verde, nascido na então Guiné Portuguesa, hoje Guiné-Bissau. Ele estudou no Portugal Europeu e aqui viveu nos anos 1940 e 1950, e esta altura em que Amílcar Cabral está em Portugal é o momento em que as potências europeias começam a reconhecer a autonomia e até a independência dos territórios que administravam em África desde o século XIX. Isso criou expectativas também entre as populações das chamadas colónias e depois províncias ultramarinas portuguesas, isto é, aqueles que também iriam aceder à independência como os outros territórios administrados por potências europeias e na sua vizinhança. E o Amílcar Cabral é alguém que decide envolver-se nesse esforço, uma organização que mais tarde viria a ser o PAIGC, como se dizia, que levasse à autonomia ou à independência, no caso que lhe interessava mais diretamente, do arquipélago de Cabo Verde e da Guiné, num Estado único. Mas porquê essa ligação entre Guiné e Cabo Verde num único Estado? Ora bem, Cabo Verde e a Guiné tinham não apenas uma relativa proximidade geográfica, digamos assim, mas tinham também algumas características interessantes e que permitem explicar essa ideia da ligação. No conjunto dos territórios do chamado ultramar português, eram caracterizados por quase não ter colonos europeus. Ao contrário de Angola e de Moçambique, onde havia grandes populações de portugueses nascidos na Europa e que tinham, portanto, que eram recentes. Em Cabo Verde e a Guiné não era o caso. Portanto, não eram... aliás, e isso explica um bocadinho a ligação. Porquê? Porque a maior parte do pessoal administrativo português na Guiné era cabo-verdiano. Isto é, vinha de Cabo Verde. Portanto, Cabo Verde... e Cabo Verde era uma colónia também um bocadinho especial, porque tinha uma população que era há muito tempo europeizada. Portanto, ao contrário das outras colónias portuguesas em África, que eram basicamente colónias do século XIX, Cabo Verde era uma colónia de povoamento desde o século XVI. E era deserta, não é? Estava deserta antes. Sim, tinha sido povoada por escravos importados do continente africano, por muitos portugueses que lá tinham ido, e a população que lá estava era uma população que se caracterizava por uma grande mestiçagem cultural e até mesmo étnica. Mas isso não tem nada a ver com a Guiné. Porque a Guiné é muito diferente. Agora, a Guiné aparece aqui como um bocadinho como uma colónia de Cabo Verde, verdadeiramente. Quem coloniza a Guiné são os cabo-verdianos, quer dizer, é de Cabo Verde. E, portanto, nesse aspecto, Amílcar Cabral faz lembrar um bocadinho um daqueles crioulos da América espanhola que decidiram fundar repúblicas independentes no princípio do século XIX. Isto é, portanto, aqui há enfim, não quero exagerar esta nota, atenção, mas há aqui uma certa analogia com essa situação. Isto é, o que temos aqui, portanto, é Amílcar Cabral e os outros cabo-verdianos que estão à frente do PAIGC, verdadeiramente, isto é, como da direção política do PAIGC, são um bocadinho estes crioulos. Isto é uma população muito aportuguesada, muito incluída na cultura europeia, e que aspira à independência, isto é, aspira a fundar uma nova nação, a sua nova nação, e que pensa fundar essa nova nação também com a Guiné, isto é, com o território que ficava em frente
no continente. Portanto, é esse o seu projeto. O governo português, obviamente, não lhe facilita a vida. O governo português entende que todos os territórios sob a administração portuguesa são parte da pátria portuguesa e, portanto, não podem ser alienados. Quer dizer, aliás, a Constituição impediria isso. E então o Amílcar Cabral decide optar por aquilo que se chamava, entre parênteses, a luta armada. Isto é, formar um partido armado para ações de violência contra a administração e contra as forças de segurança do Estado português na Guiné. Em Cabo Verde nunca chegou a haver qualquer atividade militar, qualquer atividade de violência. É na Guiné que essa guerra se vai desenvolver. E começa a guerra em janeiro de 1963, portanto há 60 anos. E reparem, a guerra já tinha, este tipo de guerra pela independência já tinha começado em Angola em 1961, portanto 2 anos depois começa na Guiné. Por vezes diz-se que a opção da luta armada foi algo a que Amílcar Cabral teria sido obrigado pela intransigência portuguesa. Não é bem verdade. Primeiro porque o Amílcar Cabral era tão intransigente como o governo português. Quer dizer, ele não queria apenas que o governo português reconhecesse a independência da Guiné e de Cabo Verde. Ele queria que a independência significasse a transferência do poder para o seu partido. Isto é, que o governo português lhe entregasse o poder a ele. Portanto, enfim, e também era intransigente a esse respeito. E a luta armada, desse ponto de vista, a luta armada tinha uma vantagem para ele, é que lhe permitia reivindicar uma representatividade da população que não assentava em qualquer voto, mas na atividade armada. Isto era o PAIGC, pelo facto de desenvolver atividades militares dentro da Guiné, achava-se o representante do povo da Guiné, embora nunca ninguém tivesse votado, ninguém lhe tivesse dado um mandato para isso. Mas sim, era assim que a coisa funcionava. E aconteceu em toda a África. A Organização da Unidade Africana reconheceu como representante e depois até mesmo as Nações Unidas reconheceram como o representante legítimo do povo guineense, sem nunca ter sido votado. O que estás a dizer é que naquela altura é quase o primeiro que se chegasse à frente e levantasse armas, não é? Ficava imediatamente aliás, a história, representante do povo. Exatamente. Aliás, a história desta época, quer de Angola, quer de Moçambique, quer da Frelimo, aquilo é uma história muito viciada, porque eles todos fazem remontar a fundação dos seus partidos a datas falsas, que é para serem os primeiros a ser fundados. Portanto, nós não temos nunca a certeza sobre qual foi a data em que o PAIGC, o MPLA, a Frelimo foram fundadas, porque eles todos puseram uns aninhos antes, quer dizer, para passar à frente de outros rivais. E tinham rivais. Mesmo na Guiné havia também outras organizações que queriam também ser representantes do povo da Guiné. Toda a gente queria ser... E a maneira de ser representante do povo da Guiné era ir para dentro da Guiné, atacar um quartel português e passava-se a ser representante do povo da Guiné. Quer dizer, portanto, era basicamente isso. Havia ainda outra razão para Amílcar Cabral ver a luta armada como uma vantagem. Amílcar Cabral, aliás, era uma evidência... estava consciente que a Guiné, apesar de ser uma das mais pequenas colónias portuguesas, curiosamente era a que tinha a maior diversidade étnica e linguística. Maior do que Angola, maior do que Moçambique. Havia mais população, a população era mais diferenciada, falava línguas diferentes, tinha tradições diferentes na Guiné do que em Angola e do que em Ou seja, também era preciso criar uma unidade nacional. Exatamente. E a luta armada, à medida que envolvesse toda a população, seria o modo de fazer dos povos da Guiné uma nação, a tal nação forjada na luta. Isto é, a guerra era fundamental para fundar a nação. Esta guerra revolucionária, uma guerra que envolvesse toda a população. E ainda havia, finalmente, uma outra razão para o Amílcar Cabral, enfim, olhar para a luta armada como uma via certa para chegar à independência. É que ele não queria apenas a independência de Cabo Verde e da Guiné. Amílcar Cabral, como a maior parte dos independentistas africanos nos anos 50 e 60, queria fazer uma revolução social. Mudar a sociedade. Mudar a economia, e tudo no sentido do estatismo marxista. Isto é, eles queriam basicamente impor em África os mesmos tipos de Estados da União Soviética do Stalin. Isto é, Estados com partido único, ditaduras de partido único, a estatização dos meios de produção. Uns porque eram verdadeiramente marxistas, outros porque às vezes não se percebendo se eram ou não eram, apesar de tudo achavam que esta era a melhor maneira de desenvolver rapidamente aqueles Estados. O que eles queriam... Eles não queriam
eles não queriam simplesmente separar aquelas populações da tutela europeia. Eles queriam, de uma certa maneira, continuar a europeizar aquelas populações. Isto é, tornar aqueles Estados como os Estados da Europa, com o mesmo nível de desenvolvimento industrial, etc. E a ideia que tem, nos anos 50 e 60, é que é através das receitas marxistas de estatização da economia, de controle da vida pública através de um partido, através da ditadura de um partido, que isso são o melhor meio de desenvolvimento. É o grande meio de desenvolvimento a eles. Aliás, a maior parte deles, como é o caso de Amílcar Cabral, tinha estudado nas universidades europeias do pós-guerra, do pós-Segunda Guerra Mundial, e essas universidades europeias já estavam muito, digamos, marcadas por um certo socialismo esquerdista, e é isso que eles absorvem. O Amílcar Cabral tem ligações com a oposição portuguesa, tem também ligações com as ditaduras comunistas do leste da Europa, que têm contactos, e portanto basicamente é esse o objetivo, e para isso também a luta armada, isto é, a guerra, também é uma maneira de permitir criar uma força que depois seja capaz de efetuar essas transformações contra os hábitos tradicionais daquela população, que obviamente não estava à espera de repente se ver na União Soviética, numa União Soviética africana. Não conheceu o capital. Exatamente. E depois, além disso, também, finalmente, há uma outra razão também para esta opção marxista. Apesar de as independências africanas terem simpatias no Ocidente, e até há países que são mesmo muito simpáticos, os Estados Unidos até, inicialmente, os escandinavos, a Suécia, por exemplo, que é uma grande apoiante do PAIGC. A verdade é que a maior parte do apoio destes partidos independentistas armados, como o de Amílcar Cabral, como o do PAIGC, veio das ditaduras comunistas da Rússia e da China. Sim. Incluindo, sobretudo, a nível militar também. Militar, e sobretudo a nível militar. Porquê? Porque desde os anos 50 a União Soviética vê no fim dos impérios coloniais europeus uma forma de enfraquecer, ou imaginam eles enfraquecer a Europa Ocidental, privando-os dos recursos das suas antigas colónias, e portanto aposta nessa separação entre a África e a Ásia e a Europa. Esta luta armada, bem, eu estava a dizer isto, é as vantagens da luta armada, mas temos de dizer que isto não era nada fácil. Atenção, não era uma opção, não era uma opção fácil. Primeiro, porque Portugal era uma ditadura salazarista, e portanto o governo estava defendido, digamos, pela ditadura, pela censura, pela polícia política, das discussões e contestações das políticas oficiais que, por exemplo, tinham abalado o governo francês no caso da Argélia. Já no caso da Argélia havia uma guerra entre 1954 e 1962. A Argélia é uma grande colónia francesa. Há também um movimento independentista na Argélia, faz uma guerra na Argélia e além de fazer uma guerra na Argélia, esse movimento pode contar com a discussão que essa guerra está a provocar em França. Portanto, nos jornais franceses, no Parlamento francês, nas ruas francesas, com manifestações contra a guerra, como acontece nos Estados Unidos nos anos 60 contra a guerra do Vietnã. Portanto, isto é, quem está a combater as tropas francesas na Argélia pode contar que há imensos franceses que estão a contestar e que vão influenciar a política do governo. Bem, em Portugal, no caso português não havia nada disso. Segunda dificuldade, Portugal tinha mais recursos materiais e humanos do que aqueles que Amílcar Cabral podia mobilizar. O governo português tinha mais. No caso da Guiné e Cabo Verde. Bom, em Cabo Verde nunca houve propriamente... Não, em Cabo Verde não há atividades militares. Não é? Em Cabo Verde não há atividades militares. A Guiné é do tamanho do Alentejo. E tinha 500 mil habitantes, portanto, meio milhão de habitantes em 1960. Portanto, era um território pequeno, com uma pequena população. E Portugal não tinha apenas os recursos próprios, mas tinha também apoios internacionais, apesar daquelas condenações nas Nações Unidas. Depois a França, a Alemanha apoiavam Portugal, fornecendo material militar, e portanto Portugal tinha recursos. Portanto,
e estava preparado até para a guerra, porque os militares portugueses tinham estudado as outras situações de guerra de guerrilhas, no caso francês, no caso britânico também na Malásia, no caso francês, no caso da Argélia tinham tido mesmo lá observadores, e portanto quando começou a guerra em 1963, além de terem, claro, a experiência de Angola, já 2 anos de guerra em Angola, sim, portanto estavam mais ou menos preparados para aquele tipo de ações militares que o Amílcar Cabral e o PAIGC desenvolveram a partir de 1963. Depois, porque o governo português era um governo também manhoso, ao contrário às vezes do que se diz, com aquela que é um governo muito rígido. Não, é um governo hábil também, muito mais flexível do que parece, do que hoje temos a ideia. Isto é, hoje temos uma ideia historiográfica falsa. Em geral é bastante deturpada daquilo que foram as guerras em África. E o governo português é muito mais flexível, adapta à sua estratégia. E, por exemplo, a partir de 1968, com o general Spínola, que ainda é nomeado governador-geral da Guiné e comandante em chefe das Forças Armadas da Guiné por Salazar, Spínola passa uma estratégia uma estratégia calculada para retirar, para, digamos, seduzir a população para o lado português, com a promoção da população da Guiné, com uma série de iniciativas em termos de infraestruturas, de serviços públicos de educação e de saúde, a formação também de tropas locais. Há uma mobilização local do lado português para combater o PAIGC, e depois a tentativa de negociar com comandantes do PAIGC, que a determinado momento até chega ao próprio Amílcar Cabral. Isto é, a tentativa de negociar com Amílcar Cabral. Isso ainda nos anos 60? Ainda nos anos 60, para a transição para os anos 70. Portanto, uma mistura de, digamos, de esforços militares, como, por exemplo, o ataque a Conakry em 1970, a Operação Mar Verde, que já aqui falámos, e depois aproximações. Portanto, é uma guerra complexa, em que se joga em vários tabuleiros. Isto é, o governo português joga em vários tabuleiros, de uma maneira hábil, quer dizer, parece que está a querer, enfim, ter os independentistas do seu lado, mas, por outro lado, ataca-os por outro lado, quer dizer, enfim, eles também fazem a mesma coisa do outro lado. E depois, ainda a luta armada, quarta razão pela qual não era uma coisa fácil. Para fazer a guerra era preciso apoios, e esses apoios, por vezes, não puxavam todos na mesma direção. Por exemplo, era o caso das ditaduras comunistas, russa e chinesa, e cubana também, que têm interesses diferentes na década de 1960. Portanto, não era nada fácil estar nas boas graças de um, às vezes significava cair em desgraça junto ao outro. A China e a União Soviética, nesta altura, já não se podiam ver, portanto, odiavam-se. Mesmo a Cuba também, enfim, tinha alguma autonomia. Portanto, não era nada fácil combinar aquilo tudo. E depois era também o caso dos Estados africanos independentes, de cujo apoio Amílcar Cabral também precisava. Porquê? Porque a guerra na Guiné era feita... O PAIGC fazia a guerra na Guiné a partir do exterior, portanto, infiltrando-se no território, quase... Enfim, tinha poucas bases no território, infiltrava-se no território a partir do Senegal e da Guiné-Conakry, que eram os dois grandes estados vizinhos da Guiné. E, ora bem, o Senegal e a Guiné-Conakry tinham visões muito diferentes e em conflito um com o outro. Na Guiné-Conakry era governada por um ditador sanguinário, brutal, Sékou Touré, que ainda por cima aspirava a construir um grande Estado, anexando a Guiné Portuguesa e o Senegal. Portanto, ele julgava que um dia podia anexar a Guiné também. E por isso tinha uma certa pretensão a querer dirigir às vezes o PAIGC. Ele é que achava que era quase o chefe, o verdadeiro líder do PAIGC. E isso levou o presidente do Senegal, o Léopold Senghor, o famoso poeta, escritor, por vezes a patrocinar, nos anos 1971-72, esforços de entendimento entre Amílcar Cabral e o general Spínola, como uma forma de tanto a Senegal como a Guiné Portuguesa afirmarem a sua independência da Guiné-Conakry. Portanto, isto já dá a ideia da complicação. É muito complexo. Portanto, às vezes temos a ideia, eles estavam a lutar contra os portugueses. Não, eles estavam a lutar contra uma quantidade de coisas e os portugueses também estavam a jogar com imensa coisa. E depois, claro, havia a complexidade interna na Guiné. Isto é, nem todas as etnias guineenses se deixaram convencer, por exemplo, pelo PAIGC. Por exemplo, os fulas, que eram muçulmanos, mantiveram-se fiéis aos portugueses até ao fim, e era uma das populações mais importantes
da Guiné, e estão do lado português até 1974, e por mais importante ainda, havia desconfiança entre os guineenses, aqueles naturais da Guiné, em relação a dirigentes cabo-verdianos como Amílcar Cabral. Portanto, Amílcar Cabral também tinha dentro da Guiné depois um complexo, uma situação extraordinariamente complexa para gerir. Eu vou ter que te interromper, estou-me a rir, porque para quem acha que às vezes olha-se para a África e assim com um olhar meio esquisito, achar que é tudo a mesma coisa, não é? Não é nada. E depois, quando se olha mais em detalhe, vê-se bem a complexidade daquele continente e dos seus diversos países. Nós terminamos aqui em FM, o programa E o Resto é História. O nosso tempo chegou ao fim. Para essas pessoas, eu despeço-me até para a semana. Os outros podem, como habitualmente, continuar a ouvir-nos em podcast. Muito bem. Rui. Bem, portanto, aqui acho que tudo isto serve para, de alguma maneira, apreciarmos os talentos políticos e diplomáticos do Amílcar Cabral para manter o PAIGC à tona durante 10 anos, entre 1963 e 1973. Portanto, ele consideras que era um político extremamente... Não, tinha de ser, bem, com um xadrez tão complicado, com tantas dificuldades, isto é, que manter o PAIGC no terreno, ativo no terreno, conseguir que ele fosse reconhecido internacionalmente, isto é, não era nada fácil, até porque no terreno, militarmente, ao contrário também do que se diz, o PAIGC não tinha grandes êxitos para mostrar, isto é, a não ser o de manter a sua atividade, isto é, o ter conseguido manter a atividade militar dentro da Guiné durante aqueles 10 anos. Mas reparem, quer dizer, isso é verdade. Mas tu não acreditas naquela tese que nos diz que a Guiné era o terreno mais difícil de ser controlado? Porque habitualmente quando se olha para a guerra colonial diz que a Guiné era o cenário de guerra mais violento e complexo. Era muito complicado para as Forças Armadas Portuguesas. Mas esquece uma coisa sempre nessa equação, porque há um etnocentrismo fantástico. Isto é, nós quando pensamos nas guerras coloniais só pensamos em Portugal e nos portugueses e esquecemos os outros. Certo. Aquilo era difícil para os portugueses, mas era também extraordinariamente difícil para o PAIGC. O PAIGC que tinha muito menos recursos do que os portugueses. Não tinha helicópteros para evacuar feridos, não tinha nada disso. Portanto, aquilo era extraordinariamente difícil para aqueles guerrilheiros que tinham de ser infiltrados a partir do Senegal ou a partir da Guiné-Conakry, naquelas bolanhas, daqueles terrenos alagados da Guiné. E a Guiné era um território alagadiço, quer dizer, na maré cheia uma grande parte do território desaparece, quer dizer, fica debaixo d'água. Portanto, era difícil fazer a guerra ali para os portugueses, mas era muito difícil fazer a guerra ali para os combatentes guineenses. E reparem, quando chegamos a 1973, 10 anos depois, portanto, a guerra tem 10 anos, e o que é que o PAIGC tinha conseguido? Isto é, Portugal continuava intransigente, o Salazar tinha sido embora, tinha deixado o poder, tinha morrido, tinha vindo Marcelo Caetano, quer dizer, e continuava a guerra. E, portanto, há um cansaço do lado português, mas há também um grande cansaço do lado guineense, do lado do PAIGC. E isso é importante perceber isto para perceber as dificuldades que Amílcar Cabral tinha. Quer dizer, claro, há aquelas reivindicações fantasiosas de que o PAIGC dominava completamente a Guiné, nada disso é demonstrável, no sentido em que o que é controlar, quer dizer, é circular, quer dizer, mas isso também as tropas portuguesas circulavam e o PAIGC circulava, quer dizer, circulavam os dois, quer dizer, não havia controle de nenhuma parte, quer dizer, portanto, aquilo eram territórios que eram um território, porque era muito fácil, basicamente. Em algumas horas era possível atravessar a Guiné toda de um lado ao outro, quer dizer, portanto era fácil introduzir-se da Guiné-Conakry e chegar ao Senegal, portanto era muito difícil defender aquelas fronteiras. As tropas portuguesas estavam ali a tentar impedir as infiltrações do PAIGC, mas isso era quase impossível, quer dizer, era basicamente impossível. Portanto, verdadeiramente o objetivo era impedir que o PAIGC conseguisse qualquer grande triunfo militar, e de facto não tinha conseguido, quer dizer, não tinha conquistado nenhuma povoação importante, não tinha desalojado os portugueses de nenhuma fortificação importante, não tinha causado baixas gigantescas numa batalha às tropas portuguesas, portanto não havia nada disso, quer dizer, havia apenas a continuação da guerra, o reconhecimento internacional, isso era o que eles tinham, mas isso era uma coisa que talvez pudesse consolar os dirigentes do PAIGC que estavam em Conakry, mas o guerrilheiro que estava nas bolanhas da Guiné, nos terrenos alagados da Guiné, que
consolação é que estava ali há 10 anos. Ou seja, tu achas que essa década de desgaste também é grande responsável pela morte de Amílcar Cabral? Esse desgaste vem explicar o 25 de Abril de 1974, isto é o movimento das Forças Armadas, mas também acho que pode explicar o ambiente, isto é, cria o ambiente onde é possível o assassinato do Amílcar, onde acontece o assassinato do Amílcar Cabral. Este ambiente de dúvida, de discussão, porque obviamente o arrastar da guerra fazia com que houvesse gente que culpasse o Amílcar Cabral disso, isto é, não estava a seguir a estratégia certa, não estava a fazer as coisas como devia, portanto havia discussão dentro do PAIGC e havia a possibilidade de pessoas no PAIGC que estavam fartas daquilo poderem voltar-se para outras vias, outras possibilidades, talvez um entendimento com os portugueses, talvez entregarem-se mais a Sékou Touré e aceitarem a direção da Guiné-Conakry. Portanto, é neste ambiente, eu acho que é este ambiente que explica, digamos, o que acontece em Conakry em janeiro de 1973. Mas a tese, claro, ele foi morto pelos seus companheiros, disso não há dúvida, mas a tese é que teriam sido pagos, patrocinados pelo governo português da altura. A tese é há várias teses, quer dizer, Quer dizer, portanto, os autores, não há dúvidas, os autores são militares guineenses do PAIGC. Portanto, isso aí não há dúvidas, são identificados, temos os nomes deles, etc, etc. Agora, quais são as motivações desses militares? E aí entram teorias da conspiração, isto é, ninguém consegue admitir que eles pudessem estar simplesmente desiludidos com a liderança do Amílcar Cabral e quisessem outro tipo de orientação para a autonomia, para se conseguir a autonomia e a independência da Guiné. Portanto, toda a gente tem de imaginar que eles estavam a soldo, estavam pagos, que estavam não sei o quê, quer dizer, uma coisa dessas. Uma das teses é que estariam seduzidos pelas autoridades portuguesas, isto é, estariam em contactos com as autoridades portuguesas. É possível, claro que é possível, porque nós sabemos que havia informadores da PIDE na direção do PAIGC. Na direção do PAIGC havia dirigentes do PAIGC que informavam os portugueses. Certo. Também é verdade que havia entre os militares portugueses que informassem o PAIGC. Portanto, é típico, é típico de uma situação de guerra, não é nada... Agora, também é verdade que o próprio Cabral, ele próprio, tinha contactos com os portugueses. Aliás, contactos que, depois do Amílcar Cabral, continuaram em 1974, quando se dá o 25 de Abril. O que é que está a acontecer em Londres? O governo português e os dirigentes do PAIGC estão em negociações antes do 25 de Abril. Isto é, Marcelo Caetano tinha enviado diplomatas para negociar com os dirigentes do PAIGC. Isto é daquelas coisas que não constava e não consta da história oficial, mas houve sempre estes contactos, quer dizer, houve sempre uns contactos e, portanto, sim, talvez os assassinos de Amílcar Cabral tivessem contactos com os portugueses, mas Amílcar Cabral também tinha, quer dizer, toda a gente tinha. Toda a gente tinha contactos com toda a gente. Portanto, era a típica situação, é uma típica situação deste género de guerra. E depois há uma outra tese que diz que os assassinos de Cabral então teriam sido manipulados por Sékou Touré, que ressentia o destaque que Amílcar Cabral tinha, ressentia a autonomia de Amílcar Cabral e aspirava a ser o líder da Grande Guiné e, portanto, estaria interessado na eliminação de Amílcar Cabral. É possível, o Sékou Touré era um assassino, era um ditador sanguinário e, portanto, podia ter essas aspirações e podia ter incentivado, incitado descontentes no PAIGC a livrem-se do Amílcar Cabral, quer dizer, livrem-se do Cabral, etc. No caso também dos portugueses, qual era o interesse que eles podiam ter na eliminação do Amílcar Cabral? Bem, é verdade, eles estavam em contactos tinha havido contactos com o Amílcar Cabral, mas podia ter o raciocínio de, bem, se nós eliminarmos o chefe, aquilo é capaz de se desfazer e depois podemos contactar com os vários comandantes locais, de negociar com cada um deles. Portanto, também havia esse raciocínio. E depois, claro, há uma outra tese que é também aquela que de alguma maneira valoriza as diferenças dentro do PAIGC. Diferenças políticas, diferenças étnicas, isto é, o ressentimento que guineenses, isto é, aqueles combatentes do PAIGC que vinham das etnias nativas da Guiné tinham em relação aos dirigentes políticos do movimento que eram cabo-verdianos, como o Amílcar Cabral.
Portanto, havia um certo ressentimento, aquela ideia de, bem, nós os guineenses estamos a combater e eles estão lá em Conakry a fazer diplomacia. Quer dizer, não era exatamente totalmente verdade, mas podia servir para criar rancor e ressentimento em relação aos dirigentes do PAIGC. E sabemos a força disso, porque isso foi algo que continuou depois de 1974. E mais tarde que o Nino Vieira já era originário da própria Guiné. Da Guiné. O Nino Vieira era um dos comandantes do PAIGC, que foi presidente da Guiné-Bissau e foi um dos comandantes. Mas repare, aquilo que acontece na Guiné... primeiro, nunca foi possível unir Guiné e Cabo Verde, quer dizer, nunca foi possível. E depois, mais tarde, a partir de 1980, há golpes de Estado na Guiné e aquela direção histórica do PAIGC acaba por ser expulsa para os seus comandantes militares que vão tomando o poder. Portanto, estes conflitos dentro do PAIGC eram mesmo sérios. Certo. Tanto assim foi que continuaram. Depois de 1974 e impediram quase depois a Guiné-Bissau de ter qualquer estabilidade. Quer dizer, até hoje, quer dizer, os conflitos dentro deste movimento. Portanto, eu diria que a causa do assassinato deve estar provavelmente não numa só destas causas, mas no novelo formado por todas estas causas. Isto é, portanto, havia gente descontente no PAIGC, essa gente podia ter contactos com o Sékou Touré e com os portugueses e provavelmente confrontou Amílcar Cabral e acabou por... ou tinham a intenção de matá-lo desde o princípio, ou acabaram por o matar nesse confronto pessoal, e portanto aconteceu. E digamos que isso para Amílcar Cabral o que é que fez? Quer dizer, dissociou daquilo que veio a ser depois os Estados independentes e depois manteve-o naquela fase da luta. Portanto, ele não teve, como outros líderes independentistas africanos, de passar pela governação, às vezes pelos fracassos dessa governação, e portanto ficou a pairar, quer dizer, foi fácil torná-lo um mito, quer dizer, porque ele ficou, portanto, daquela fase heroica da luta, e portanto é fácil, enfim... erguê-lo a um estatuto acima dos conflitos, embora ele tivesse sido vítima já desses conflitos que depois vieram a infernizar a história da Guiné-Bissau a partir de 1974. Ele é uma das primeiras vítimas, portanto, das primeiras vítimas desses conflitos. Muito bem, assim termina esta edição de E o Resto é História. Nós voltamos para a semana. Até lá.